Então, nós devemos entender o que Paulo quer dizer aqui. Então, tá bom, vamos lá. Ó, aquela pessoa, aquele que faz a obra, aquele que consegue ser perfeito, justo, santo, então ele não recebe um galardão segundo a graça, mas ele receberia um galardão pelos próprios méritos dele, pela própria santidade e justiça dele. Só que a única pessoa, o único homem que conseguiu ser bom, justo e perfeito e recebeu o galardão segundo a sua obra, o único homem foi Jesus. Fora Jesus, ninguém mais. Agora, o verso 5 é que está. Paulo diz, olha, mas aquele que não pratica, ou seja, aquele que não consegue ser perfeito, não consegue praticar. Só um minutinho aqui, deixa eu falar uma coisa. Deus tem um Deuteronômio. Alguém lembra o que significa a palavra Deuteronômio? 2 leis. Então, Deus tem um Deuteronômio, 2 leis, que é aquela lei que foi escrita em pedras, a lei lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, e a lei da graça. Por que ele tem 2 leis? Porque ele criou aquela lei lá. E nenhum homem conseguiu cumprir. Então, o profeta nos diz que Deus viu que toda vez que ele faz um pacto com o homem rompe, quebra do seu lado. Então, Deus criou uma outra lei, uma segunda lei, que é a lei da graça. Então, Deus chegou para Abraão e disse, Abraão, não é se você fizer isso, eu faço aquilo, porém eu já fiz. Eu já fiz. Irmãos, Jesus disse que a gente deveria ser perfeito. O profeta na mensagem Perfeição disse, nada imperfeito pode ser levado à presença de Deus. Nada que seja imperfeito pode ser levado à presença de Deus. Então, minha oração, eu não posso me colocar na presença de Deus se eu não for perfeito. Deus nem recebe a minha oração, Ele nem ouve a minha oração, se ela não for perfeita. Se a nossa oração, ela não for perfeita, ela nem sequer chega à presença de Deus. Porque nada imperfeito pode ser levado à presença de Deus. Então, como é que eu posso ser perfeito? Como é que eu posso ter uma oração perfeita? Como é que eu posso fazer para cumprir a ordem de Jesus, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu? Então, Paulo nos ensina aqui no verso 5. Então, no verso 4 ele diz, olha, qualquer que consegue ser perfeito, então ele não recebe um galardão segundo a graça, mas segundo a obra. Mas se você não consegue, no verso 5, mas se aquele não pratica a obra, ou seja, não consegue ser perfeito, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Agora aqui é que está, irmãos. Nós passamos por isso daqui de uma maneira tão superficial. Lembra que eu falei domingo sobre a necessidade de ruminar, remoer, como diz o irmão Divenim, remoer, estudar isso daqui, comer, porque é isso daqui. Nós, quando Deus nos revela, revelar é dar entendimento, mostrar o real significado. Eu vim ao mundo como um pecador para que a graça se manifestasse em minha vida. Se Deus me fizesse um ser humano perfeito aqui, sem precisar dele, da graça, da misericórdia, dos favores, da ajuda dele, gente, eu iria para o céu, como você também, nós iríamos para o céu e a gente chega lá no céu, ia ser como os anjos. Íamos falar, oh, santo, 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 né? Tá, tudo bem, a gente iria adorar, como os anjos adoram. Porém, o profeta disse que quando nós entrarmos por aquelas ruas, nós vamos entrar, irmãos, bradando, gritando,
transbordando de gozo e felicidade. O profeta disse que os anjos não vão entender. Os anjos não vão entender porque tamanha felicidade, tamanho gozo, tamanha gratidão, e nada se comparará à adoração que a noiva dará ao Cordeiro. Nada, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, nada, a adoração de nenhum deles vai chegar nem perto da nossa adoração que nós vamos dar a Ele. Por quê? Por causa da gratidão. E são poucos os que entrarão lá. Por quê? Porque são poucos que veem isso daqui. Quando você consegue ver isto daqui, você está salvo. De graça, a cura que Jesus me deu é de graça, e a morada que tenho no céu é de graça, e a passagem para ir ao céu também é de graça. Foi Jesus quem deu, foi Jesus quem deu. Foi meu Jesus, é só pela graça que irei morar lá no céu de luz. Foi Jesus quem deu, foi Jesus quem deu. Foi meu Jesus, é só pela graça que irei morar lá no céu de luz. Cristo dá, tem vida eterna e sede jamais terá. E esta água é só em Jesus, é de graça. Vem, meu amigo, Jesus quer te dar de graça. Foi Jesus quem deu, foi Jesus quem deu. É só pela graça que irei morar lá no céu de luz. Foi Jesus quem deu, foi Jesus quem deu. Foi meu Jesus, é só pela graça que irei morar lá no céu de luz. Foi Jesus quem deu, foi Jesus quem deu. Foi meu Jesus. Céu de luz, foi Jesus quem deu, foi Jesus quem deu.